Beleza. Então, estamos começando hoje um novo Favo de Ideias, número 3 dessa vez, com a proposta de como extrair o melhor da sua parceria com as empresas. E para isso, hoje, a gente do Pollen... Novo Favo de Ideias, número 3 dessa vez. E para isso, a gente chamou o pessoal da V2V, da Sociomotiva, a Ana e a Natália, que vão explicar bastante do que elas fazem e que elas já têm a grande experiência desse relacionamento, muitas vezes difícil, mas sempre muito favorável para todas as ONGs. Para quem não conhece ainda, eu sou a Renata, do Pollen. Para quem não conhece o Pollen nasceu para a gente criar algumas ferramentas novas e inovadoras e sustentáveis para as ONGs poderem arrecadar fundos para a sua causa, para poder economizar tempo para dedicar para a sua causa. A gente tem hoje o Pollen Compras, que transforma compras em doações, e tem também o Pollen Fotos, que transforma fotos em doações. Para quem quiser saber mais, só entrar lá no site www.opollen.com.br. E agora eu já vou passar para a Ana, que vai explicar um pouco mais sobre o que é a V2V, a sociomotiva, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso relacionamento com as empresas. Ana, obrigada por estar participando hoje aqui com a gente. Seja bem-vinda ao nosso Favo de Ideias. Obrigada, eu agradeço o convite em nome da V2V. A Nath, que é minha companheira, que acho que está com problemas aí de conexão, ela vai e volta, mas aí ela vai me ajudando. Renata, como que eu faço para compartilhar a tela aqui? Só apertar no verdinho, ali do lado esquerdo. Já vou avisar, pessoal, vocês que estão assistindo, vão entrando, podem comentar lá, explicar quem você é, de que ONG que você vem, e pode fazer perguntas. A gente vai tentar responder todas as perguntas no final. Quando terminar todo o conteúdo, a gente vai juntar tudo e vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Então, vão escrevendo aí que a gente já vai anotando para eu poder perguntar para a Ana e para a Nath no final. Ana, contigo. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Ana, da V2V, e só uma apresentaçãozinha rápida minha e da Nath, eu não sei se ela tá por aí, mas, enfim, só para situar, eu sou Ana Clara, eu sou formada em gestão de políticas públicas. Beleza, Nath, que bom. Gestão de políticas públicas pela USP. Eu trabalhei 3 anos na Siemens, na área de sustentabilidade. Eu era responsável pelo programa de voluntariado e pela Fundação Siemens. E eu estou desde janeiro integrando o time da V2V. Eu atendo alguns clientes que a gente tem. E eu gerencio uma rede nova que a gente está lançando para conectar pessoas, empresas e ONGs, que é a Sociomotiva, que no final a gente vai falar um pouquinho até para convidar todo mundo. Nath, você quer se apresentar? Na verdade, eu também trabalho na TV. Acho que a Nath está meio mais ou menos. Está meio cortando. Vou falar mais devagar, então. E há 5 anos eu trabalho com um programa de voluntariado corporativo. Então eu vou compartilhar um pouco com vocês depois da fala da Ana. Só isso, gente. Pode meter bronca, Ana. Sucinta e eficaz. Nath, acho que você podia explicar um pouquinho da V2V, da plataforma. Tá bom, vamos lá. Passa para o slide seguinte, então, Ana. Chega de ver o nosso rosto. Sim. É que o meu aqui já foi. O de vocês não foi?
Ah, não, o meu tá, tá aparecendo os nossos perfis ainda. Aqui ficou travado no slide do perfil de vocês. Vou interromper e pôr de novo. Tá. Vamos lá, vamos lá. Estão vendo? Agora sim. Agora Beleza. sim. Então vamos lá, o que é V2V, né? A nossa equipe começou com uma ideia lá no ano 2000 de juntar pessoas para que coisas interessantes pudessem acontecer. Então a gente fez uma plataforma voluntária e tinha a ideia de conectar pessoas que tivessem uma ideia interessante, do tipo, eu quero montar uma reciclagem no meu prédio, e aí uma pessoa de outra cidade pode falar, eu fiz isso aqui na minha cidade, vou te explicar como é que faz, enfim, e juntos fazerem as coisas acontecerem. Então a gente fez uma plataforma que era o Portal do Voluntário, a plataforma existe até hoje, e algumas empresas começaram a falar, interessante, eu quero uma rede social dessa, social mesmo, né, de mobilização social e de voluntariado, para os meus funcionários. E aí a gente começou a atender algumas empresas. Ana, você pode passar o slide para Claro. 22 marcos? Acho que está travado de novo. Eita. Tenta colocar em modo apresentação, Ana, acho que vai ajudar. Mas ele está em modo apresentação. Eu vou tirar, na verdade, do modo apresentação agora. Ah, tá. Então talvez seja isso. Deixar no PowerPoint normal. E aí, a ideia. Agora tá direitinho. Então a gente hoje atende grandes empresas que têm programa de voluntariado corporativo e a gente acompanha muito de perto as necessidades deles, né? O que eles esperam de uma organização. A gente conversa, conhece algumas das parcerias que eles fazem e a gente reparou que tem muita história bacana aí, tem muito relacionamento legal entre empresa e ONG. E a gente decidiu contar para vocês um pouquinho do que a gente sabe sobre isso e para que vocês possam aproveitar essa parceria da melhor maneira a partir do ponto de vista do que a empresa está procurando, né? O que a empresa precisa, vocês conseguem fazer propostas que sejam interessantes para elas e, óbvio, que sejam interessantes para vocês também, né? Então, a ideia é transmitir um pouquinho desse conhecimento aí que a Ana vai compartilhar com vocês. Essa ideia, como a Nath falou, a gente quer trazer um pouquinho do que a gente já tem de experiência, né? Eu vim de empresa e agora estou trabalhando com a V2V. A Nath está há muito tempo já trabalhando com a V2V, então a gente acaba conhecendo muito o universo das empresas. Nossa ideia não é fazer um passo a passo de como fazer uma parceria com uma ONG ou o que você deve fazer, com uma empresa, mas mais falar um pouquinho do que a gente, contar uns cases que a gente conhece e do que está sendo falado dentro da área, dentro do setor, entre principalmente as grandes empresas, na relação com as ONGs, para que vocês absorvam isso e possam pensar aí como trabalhar essa questão, como trabalhar de maneira mais estratégica para melhores parcerias, né? Então, as parcerias entre empresa e ONG nascem normalmente porque as empresas possuem o financiamento, possuem os recursos financeiros ou então alguns recursos técnicos de equipamento, por exemplo, e as ONGs porque têm a expertise, porque as ONGs estão lá em contato com o público-alvo, conhecem melhor, desenvolvem há mais tempo um trabalho, têm experiência naquela área, e essa parceria surge para trazer um maior impacto. E essa parceria, ela nasce principalmente, essa questão principalmente, a parceria entre ONG e empresa, ela ficou muito forte quando se desenvolveu o conceito de investimento social privado, que é um conceito que veio lá na discussão na década de 90, que foi uma época logo após começo da redemocratização do país, então a gente tinha muitas organizações sociais, e aí naquele momento se discutia muito sobre algumas questões como sociedade civil, democracia, as parcerias, terceiro setor, organização não governamental, e surgiram alguns conceitos interessantes, como de investimento social privado, que na verdade muita gente confunde com responsabilidade social empresarial, mas o investimento social privado ele está dentro de uma partezinha de um guarda-chuva maior da responsabilidade social empresarial. A RSE, né, ela é a responsabilidade da empresa diante de
de todo mundo que ela se relaciona, que a gente chama de stakeholders. Então, seus funcionários, prestadores de serviço, o governo, a comunidade, os acionistas, o meio ambiente, enfim. Tudo isso está dentro de responsabilidade social empresarial. E o investimento social privado, ele está na forma como a empresa se relaciona com a comunidade, a partir da consciência da empresa, de que ela tem responsabilidade com a comunidade na qual ela está inserida, que ela deve fazer alguma coisa para melhorar e que, enfim, ela tem responsabilidades, nasce o conceito de investimento social privado, que o GIF denomina como repasse voluntário de recursos privados de uma maneira planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público. E ele surge naquela... Eu vou tentar colocar a apresentação para não ficar quebrado. Se não passar, vocês me avisam que eu volto para aquele modo. Ele surge, na verdade, lá na década de 90, através de um grupo de líderes, de executivos empresariais mesmo, que queriam definir a atuação das empresas privadas no campo social e diferenciar essa ação do que eles já conheciam, que era as formas mais tradicionais de filantropia, que era simplesmente a doação de dinheiro, de apoio, enfim, sem um planejamento. E então nem tudo que uma empresa, por exemplo, apoia, uma empresa doar dinheiro para um projeto, mesmo que seja de forma corriqueira, não significa que é um investimento social privado. O investimento social privado, ele também, são recursos privados, de uma empresa privada, feito de forma voluntária, só que ele acontece quando existe um planejamento, quando existe um monitoramento, uma avaliação. A empresa, quando ela vai fazer investimento social privado, ela leva em consideração os riscos, como se fosse um investimento que ela faz no negócio, ela leva em consideração os riscos, o tempo que ela quer investir, quais são os resultados esperados, como ela vai medir esses resultados. Então, o investimento social privado faz parte disso. E essa definição desse conceito favoreceu muito as parcerias com as ONGs, e é importante ter isso em mente, desse planejamento, monitoramento e avaliação, o que é o ISP, para entender quais são as discussões que estão hoje em voga dentro do setor, quais são as lacunas, e o que as empresas esperam dessa parceria com as ONGs. Passou o slide aí ou não? Não passou. Eu tenho que trocar. Tá, eu vou deixar no modo apresentação, vai ficar meio quebradinho mesmo. Agora vocês estão vendo? Sim, tá no slide de visão estratégica agora, né? Eu vou deixar no modo de slides que ele não está passando. Então, as empresas hoje, o que elas estão muito preocupadas em fazer quando elas definem seu investimento social privado é ter uma visão estratégica. Hoje, em todos os encontros e quando consultorias vão dar palestras ou pessoas que estão no setor há um tempo, cases de sucesso, o que está muito em voga o que está muito claro, na verdade, para as empresas é que um investimento social privado que faça sentido, que é sustentável, que tem um impacto, é aquele que está alinhado com o negócio da empresa, com aquilo que a empresa faz de melhor, com aquilo que ela destina o seu negócio, com aquilo que ela lucra. O investimento dela social, onde ela gasta não só o dinheiro, mas a energia, enfim, o planejamento, tem que ser alinhado com a estratégia de negócio dela. Então, as empresas estão pensando assim, é importante que as ONGs saibam disso, porque as empresas que ainda não estão pensando assim, vão pensar no futuro, porque essa é a tendência agora, e as grandes empresas já estão fazendo isso, de ter um foco estratégico dentro seja do programa de voluntariado, um foco estratégico de SP, de que esteja alinhado com o negócio. Então, quando as ONGs vão procurar uma empresa para fazer parceria, ou vão propor algum projeto, é importante que elas tenham em mente que para as empresas é importante que aquele projeto tenha a ver com o negócio dela. Então, é olhar para a empresa, conhecer a empresa, ver o que ela faz, entender o negócio dela e pensar a partir o que eu faço, o que a ONG faz, o que eu posso propor como um projeto. Porque isso vai garantir a sustentabilidade do meu projeto, que ele dure aí por muitos e muitos anos, essa parceria, vai garantir geração de valor para a empresa, porque aquilo vai fazer sentido, e vai garantir maior impacto, porque a ONG e a empresa estão trabalhando de forma conjunta naquilo que as duas têm algum tipo de expertise e podem aumentar o impacto daquilo. Então, é isso. É importante para as ONGs identificarem as empresas que o negócio faça sentido para aquela causa. A gente tem alguns exemplos. Eu estava lendo agora, por exemplo, que a Adidas fez
uma parceria com a Fundação Gol de Letra para um programa de esportes em comunidades que eles trabalham. Eu trabalhava na Siemens e às vezes não precisa ficar tão limitado, assim, Adidas esporte tem que ser futebol, não necessariamente. Eu trabalhava na Siemens, a Siemens é uma empresa de engenharia, e aí a Siemens trabalhava com educação, mas aí o que a educação tem a ver? A gente trabalhava então com um foco de que os projetos de educação tivessem um foco em engenharia, matemática, ciências. A gente trabalhava, por exemplo, com um projeto em escolas públicas para desenvolver o ensino de ciências, tornar mais lúdico, capacitar professores, enfim. Pensando no negócio, porque a empresa era uma empresa de engenharia, era uma empresa que precisava de engenheiros no futuro, enfim. Sempre pensar em alinhar a causa. Então, quando você, como ONG, vai procurar uma empresa para fazer parceria, é importante pensar o que você trabalha, quais os projetos que você tem, qual é a tua causa, e tentar procurar uma empresa que tenha uma missão semelhante ou algo que possa ser desenvolvido. E, obviamente, sem ser algo tão mirabolante que destoe daquilo que a ONG faz, só para combinar com o que a empresa faz. E se você, ONG, já tem algum projeto com alguma empresa, é importante pensar que não segue essa linha, que não tem tanto a ver com o negócio da empresa, o que você pode fazer, incorporar nesse projeto, alterar nesse projeto, que tenha a ver com a empresa, sem perder o sentido do projeto, mas que possa garantir aí mais sustentabilidade para o teu projeto, para que a empresa enxergue valor, enfim, e siga essa tendência que o mercado tem seguido de um investimento social que esteja alinhado com o negócio. Então é importante pesquisar a empresa, conhecer bem o que ela faz, verificar se a empresa tem algum pré-requisito já fixado para fazer parceria com as empresas. Normalmente, a maioria das empresas já tem algum pré-requisito em relação à idoneidade, algumas têm em relação à documentação, se está tudo bem com o Ministério Público, por exemplo. Mas é importante ver se a empresa já tem algum pré-requisito, ficar de olho no que as empresas, a maior parte das empresas, ou as empresas grandes, exigem para que a tua ONG tenha aquilo. A Nath, acho que tem até algum case interessante do HSBC, né, nessa de pré-requisitos. Não, é só um comentário, na verdade, um exemplo. O HSBC ele tem um programa de voluntariado corporativo muito forte, né? E ele tinha dificuldade de escolher, de selecionar ONGs para receber os voluntários deles. Então, eles atrelaram o programa de voluntariado ao investimento social. Então, a ONG apoiada pelo investimento social, um dos critérios, um dos pré-requisitos, né, para a ONG receber aquele valor do investimento social, era que ela fornecesse para a empresa oportunidades de atuação voluntária para os funcionários do HSBC. Então, é um exemplo interessante, porque a ONG recebe voluntários, né, então ela já recebe uma ajuda não só de curso, mas também de recursos humanos, como também favorece o programa de voluntariado da empresa. Então, uma relação que se ganha em vários aspectos, mas, enfim, é um pré-requisito que pode ser ruim, por exemplo, para uma ONG que não tenha um programa de voluntariado tão estruturado, né? Uhum. Mas só para é um requisito, se for bem aproveitado, ele é super legal tanto para a ONG quanto para a empresa. Uhum. Tem algumas empresas que já têm aberto aí quais são os requisitos, ou então num contato isso pode ser perguntado, mas é importante ver o que as empresas, esses cases, o que as empresas têm exigido das ONGs, para ver o que a sua ONG pode fazer, pode se estruturar para atender a esses pré-requisitos. A ONG também, assim como a empresa vai fazer de analisar as vantagens e os riscos da parceria, também é importante que a ONG faça isso, também para se preservar, para manter a sua missão clara. Tem várias empresas que já têm um código de conduta, um código interno que regula essa relação com as ONGs. E é interessante que algumas ONGs começaram a elaborar o seu próprio código interno de relação com empresas também. Essa discussão é muito forte da relação de poder que existe numa relação entre ONGs e empresas, porque a empresa exige muito que a ONG tenha isso e aquilo, mas o cenário também tem mudado de uma forma que algumas ONGs também têm pensado, analisado os seus riscos de parceria e criado códigos internos. Por exemplo, o IBASE, que é o Instituto de Análises Sociais e Econômicas,
é uma ONG que faz parceria com várias empresas e ele criou um código interno simples, que inclusive está disponível na internet para quem quiser consultar, e que ele deixa alguns princípios básicos para fazer uma relação. Então, que tipo de empresa que ele não faz parceria? Então, ele tem alguns critérios de idoneidade, quais são os desdobramentos políticos que uma empresa, que uma parceria pode ter e que ele tem que se preservar, quais são as implicações, quais são as finalidades, o que ele espera de uma parceria, enfim. Às vezes não precisa ser algo muito complexo, mas algumas diretrizes que orientem a sua ONG na hora de fazer parcerias, não simplesmente atirar para todos os lados, mas que possa canalizar a sua energia e o seu tempo para criar parcerias mais estratégicas e criar parcerias mais duradouras e que tenham a ver com a causa da ONG também. Outra coisa que é importante, a gente está num período de crise, muitas empresas, às vezes até aqui mesmo, algumas ONGs sofreram isso, mas muitas empresas cortaram vários investimentos sociais, vários recursos financeiros que eram destinados para ONGs. E aí é importante também pensar em outras formas de parceria que não envolvem simplesmente financiamento direto financeiro. Até porque esse tipo de parceria pode ser talvez seja uma coisa emergencial para uma ONG, mas pode ser também numa visão de médio e longo prazo, uma parceria mais estratégica, porque agora uma ONG não pode financiar aquele meu projeto, mas eu posso pensar outras formas de parceria que não envolvam um dinheiro, que não envolvam um financiamento direto para minha ONG, mas que possam criar esse vínculo, essa relação forte entre a minha ONG e a empresa, para que no futuro ela possa apoiar financeiramente os projetos meus. Então é sempre importante procurar entender como funciona, como se estrutura a área de responsabilidade social daquela empresa, como funciona o programa de voluntariado. A maior parte das grandes empresas hoje já tem um programa de voluntariado corporativo, tem uma diretriz por trás, tem um documento regendo esse programa. E como fazer isso? Você entende esse programa, algumas têm isso na internet, no site da própria empresa, tem as ferramentas que a V2V tem dos seus clientes, por exemplo, procurar entender como funciona aquele programa de voluntariado e como a minha ONG pode se encaixar ali dentro. Por exemplo, como às vezes eu posso oferecer algumas oportunidades, que nem a Nath falou do HSBC, oportunidade de voluntariado para os colaboradores. Para o HSBC, por exemplo, isso é um pré-requisito para uma ONG fazer parceria. Então, de repente, a empresa não pode financiar o meu projeto agora, mas eu posso pensar outras formas que ela pode doar as horas trabalhadas, por exemplo, dos colaboradores, que podem dispensar algum trabalho, seja desde pintar a parede até alguma coisa especializada, por exemplo, uma assistência jurídica, algo assim. E aí, assim, começa uma parceria com uma empresa, e para isso a gente precisa ser sempre criativo, obviamente, sem perder o foco do que a gente faz e de quais são os nossos objetivos, para que no futuro, de repente, essa parceria continue e possa gerar outros frutos, possa gerar que outros projetos sejam realmente financiados de forma direta, com recursos financeiros. Outra forma também... Acho que só para adicionar, acho muito legal isso de colocar para as ONGs que muitas vezes o mais importante de tudo não é o dinheiro, e sim a parceria que é feita, o relacionamento que é criado entre a empresa e a ONG, que acaba sendo uma coisa muito mais duradoura do que o dinheiro, né? Então, acho por isso essa importância de você criar vários projetos diferentes, que você possa incluir a empresa em vários momentos e de várias maneiras, né? Sim. É importante realmente conhecer aquela ONG, aquela empresa que você está abordando. Eu posso falar isso porque eu trabalhei, agora eu estou na V2V e eu trabalho de uma outra forma, mas eu trabalhei muitos anos na Siemens, e são incontáveis as ONGs que chegam por dia oferecendo projetos. Então, é importante você conhecer o que aquela empresa faz no negócio e o que aquela empresa faz dentro da área de responsabilidade dela, de responsabilidade social, como funciona o programa de voluntariado dela, para eu pensar a partir da minha causa, da minha missão e dos projetos que eu já tenho, como que eu posso encaixar aquilo no que a empresa faz, porque aí faz muito mais sentido. É muito diferente eu chegar e abordar a empresa
sem nem saber direito como funciona, e só com o meu projeto ali, do jeito que eu ofereço para todas as empresas. E faz total diferença se eu chegar, pensa para um gestor de um programa de voluntariado, de responsabilidade social, quantos por dia ele não recebe, que foi pesquisado e que faz sentido, que faz muito mais sentido, tem muito mais chance daquilo render, mesmo que não seja financeiro agora, até pela crise que se está vivendo, mas no futuro. Outra coisa que a gente pode pensar é o que como forma de financiamento, e também pensando nessa coisa de uma parceria para um futuro, o que a minha ONG pode vender como serviço para a empresa. Então, pensar em todos os programas, os projetos que eu tenho, tudo que a minha ONG faz, tudo que ela tem de expertise, e o que eu poderia oferecer para uma empresa. Então, tem ONGs que trabalham o projeto, por exemplo, de, sei lá, aula de culinária, formação de jovens em gastronomia. Eu poderia oferecer para essa empresa o serviço de coffee break nos eventos dela, por exemplo. A minha empresa faz artesanatos com mulheres no sertão. Poderia ser o brinde de fim de ano, do Dia das Mães, naquela empresa, por exemplo. Pensar o que faz. Nath, você tem alguns casos, né, para contar? Tenho. Mas só para ressaltar, né? A ideia não é que isso aconteça em formato de, enfim, daquela parceria, tipo, a ONG oferece o serviço dela e a empresa oferece o serviço em volta. Seria nesse caso, né, da oferta de serviço, seria a ONG atuar como fornecedora mesmo. Receber reserva por aquele serviço que ela está prestando para a empresa, né? Então, eu sempre penso, o que a sua ONG pode oferecer como serviço? Eu conheço muitas ONGs que criam programas de voluntariado para empresas, por exemplo, ou tem muita ONG que atua muito bem na parte motivacional, então ela faz palestras motivacionais nas empresas, por exemplo, os Doutores da Alegria, eles são muito bons nisso, né? Eles fazem muitas palestras motivacionais em empresas e eles ganham um valor bem bacana. Sim. Nath, acho que seu som está sumindo um pouco. A Nath deu uma travadinha. Essa ideia mesmo, a ONG é ser um fornecedor da empresa, porque, por exemplo, a empresa vai fazer um evento, ela vai comprar brinde, ela pode comprar de qualquer fornecedor. Por que não oferecer pela minha ONG com outro apelo, um apelo social de que a empresa está fazendo aquilo, e aí cabe a ONG saber vender isso dessa forma, porque a empresa vai gastar de qualquer forma, ela vai comprar no mercado, e por que ela não poderia comprar da ONG? Porque para ela é interessante também dizer, olha, eu estou apoiando essa ONG. Então, cabe a ONG saber vender aquilo que ela faz, ser criativo naquilo que ela pode oferecer para uma empresa, e é isso tudo que a gente está falando. Essas pequenas parcerias podem gerar parcerias mais duradouras no futuro. Nath, se você voltar e tiver alguma coisa para falar, você me interrompe aí, que eu acho que sua internet está ruimzinha. Outra coisa que a gente pensou é que as ONGs podem atuar aí junto das empresas, né? É a arrecadação, doação de equipamentos e matéria-prima. Então, ou através da própria empresa, trabalhadores antigos da empresa, material de escritório que vai para o lixo, que está sobrando, ou algum tipo de matéria-prima, tipo uma lona, alguma coisa assim, que para o teu projeto você precisaria entrar em contato com as empresas. Tem muitas coisas que são desperdiçadas, tem muitas coisas dentro das empresas que são jogadas fora, porque às vezes a empresa nem sabe que aquele material X que ela usa poderia servir para algum projeto dentro de alguma ONG. Então, entrar em contato com as empresas, por isso é importante conhecer o que a empresa faz, que produtos que ela usa, e ver o que teria de sobra que a empresa poderia doar para a ONG. Também poderia ser através dos colaboradores. Então, a empresa não pode doar diretamente alguma coisa, apoiar financeiramente alguma coisa, mas a empresa simplesmente faz a conexão entre a ONG e os seus colaboradores para que eles, ali dentro, possam criar campanhas de arrecadação. Então, por exemplo, campanhas de arrecadação de brinquedos, de agasalhos, de livro. Dependendo daquilo que você faz, a empresa simplesmente mostrar para a empresa que o trabalho dela
vai ser simplesmente te conectar com os colaboradores dela. Vai ser simplesmente um trabalho de divulgação ali dentro, que não demanda muito tempo e que reforça a parte de responsabilidade social da empresa. Assim. É importante para a ONG sempre mostrar para a empresa que aquilo não vai, dependendo do que for, obviamente, aquilo não vai gerar tanto trabalho para a empresa. É uma coisa simples e que pode dar retorno e que mostra que aquela empresa está preocupada com responsabilidade social e tudo mais. Ou empresas mais colaboradores, por exemplo, campanhas de patrocínio e doação financeira. Eu já vi dentro de algumas empresas coisas do tipo, quando acontece algum desastre natural, por exemplo, alguma ONG que trabalha com esse tipo de assunto, fazer uma arrecadação entre os colaboradores e a empresa diz, olha, a cada R$ 50 que for doado para os meus colaboradores, eu vou doar outros 50. E assim por diante. Pensar em formas, é sempre legal a ONG chegar para a empresa já com uma proposta bem estabelecida e não só com, olha, a gente está apoiando o pessoal lá de Mariana que perdeu as coisas, se vocês quiserem ajudar, mas se já chegar com um desenhinho, uma proposta do que aquilo vai demandar da empresa, do que aquilo vai demandar do gestor de responsabilidade social, que muitas vezes na empresa é um cara só ou é uma equipe muito pequena, ainda mais em tempos de crise, então é sempre importante para a ONG dar um passo à frente, se antecipar na hora de procurar a empresa e a partir dessas ideias já começar a desenvolver. Obviamente, vai ser difícil aquilo sair do papel, se rolar exatamente como você propôs, mas é muito mais fácil para o gestor analisar isso, ver se faz sentido e alterar uma coisinha do que começar do nada, sendo que ele tem 1000 tarefas no dia ou 1000 outras ONGs para destinar atenção. Ana, sobre só incentivos fiscais. Desculpa te cortar aí, Claro. mas só para falar para o pessoal, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, até já tem algumas perguntas lá, Legal. pode fazer lá nos comentários mesmo do YouTube, a gente vai tentar responder o máximo possível lá no final do webinar. Então, podem ir escrevendo lá que a gente já vai anotando. Legal. Sobre incentivos fiscais, a gente não vai ficar aqui falando, nem a nossa intenção, ficar falando um por um, Lei Rouanet e tudo que existe, mas o que a gente pode dizer é que é muito importante para as ONGs estarem muito ligadas nesse assunto e em todo tipo de oportunidade que elas existem dentro da lei, assim. As empresas dificilmente possuem ali dentro especialistas no assunto. Então, dificilmente ela tem um cara que está ali pesquisando quais as leis, quais os incentivos fiscais que a empresa pode entrar. Por quê? Normalmente, os incentivos fiscais de abatimento de impostos, enfim, ela vai pagar de qualquer forma, ela vai destinar aquele recurso, aquele mesmo montante. A única diferença é que uma parte vai para uma ONG, por exemplo. Então, para ela não é tão interessante, ou às vezes ela nem tem gente para fazer isso, parar e fazer isso. Então, assim, é importante que as ONGs estejam muito ligadas nesse assunto, saibam exatamente que tipo em quais leis, em quais incentivos ela pode se encaixar para que ela possa procurar empresas. Porque às vezes pensar, mas uma empresa grande, uma empresa do porte X, ela não vai poder... Uma empresa de porte grande, aquela empresa X gigante, ela já deve ter 1000 outras ONGs que ela apoia. Mas outras empresas menores que também pagam impostos, de repente você vai ser a primeira ONG que vai bater lá na porta. Ou a empresa nunca ouviu falar disso, ou ela nunca foi atrás disso, e ela dificilmente vai ter um especialista. O jurídico dela não está procurando isso. Então, é importante que a ONG tenha esse know-how, que a ONG entenda essas leis e saiba onde ela pode se encaixar para bater na porta das empresas e dizer, ei, você já vai pagar isso? Você não quer destinar tanto para o meu projeto? E assim vai. E aí eu coloco aqui o link da ABONG, o site da ABONG, que é a Associação Brasileira de ONGs. Ela tem uma página lá que está nesse link aí, que tem um resuminho de todos os incentivos fiscais federais que existem para ONGs. Então, quem tiver interesse, entra lá e dá uma olhada, e aí tem todos também os links para as próprias leis. E é importante estar ligado em outros tipos de financiamento. Existem os financiamentos diretos do poder público, que não é nosso foco aqui, mas existem os fundos que as empresas doam para esses fundos. Então, fundo da criança e do adolescente, por exemplo, fundo de cultura e outras coisas.
que de repente o seu projeto pode conseguir um financiamento. Olhar para as possibilidades estaduais e municipais também. A maior parte dos municípios tem, por exemplo, lei de incentivo fiscal através do ISS, alguns para a cultura, para o esporte, como Rio de Janeiro. São Paulo tem também. Então, é importante consultar as secretarias municipais de finanças. Eu, hoje, fazendo pesquisa, vi que no site da Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo, por exemplo, tem uma página falando sobre os incentivos fiscais do município para as organizações sociais. Então, tá inteirado disso para que você possa realmente propor isso para as empresas. E outra coisa é o Instituto FI, que é o nosso parceiro na rede socioemotiva, que inclusive a gente vai falar um pouquinho dela, apresentar. O Instituto FI, que é do Rio, e eles têm um trabalho de orientação nesse sentido também. Nath, você está aí? Acho que a Nath... Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Alô? Ah, Nath. Pronto. Estamos te ouvindo. Então, o Instituto FI, ele fica no Rio e também em São Paulo. Na verdade, eles estão abrindo uma filial agora em São Paulo. E eles são uma ONG especializada em ajudar outras ONGs a receber doação. Eles começaram atuando com doação entender onde ela vai investir. Nath, acho que tá ruim, não sei se é só para mim. Eu não consigo te entender. Renata, você tá... Tá um pouquinho ruim de ouvir a Nath, tá cortando bastante, assim. Começa muito bom e daí chega uma hora que dá uma cortada, assim. Tá, eu vou tentar falar devagar, mas é isso. O Instituto FI, ele é uma ONG que pode ajudar muito nesse tipo de informação na relação entre empresas e ONGs, né, de doação financeira. Que tipo de doação uma empresa pode fazer que é mais vantajosa para ela e para a ONG? Uhum. Legal. É importante explicar, essa questão de incentivo fiscal é isso, tem que estar ligado, tem muitos canais, tipo, como o Instituto FI, mas tem o Instituto Filantropia e tem uma série de sites e blogs especializados no assunto e que quando tem uma alteração de lei ou alguma coisa nova, estão discutindo isso. Então, é importante estar ligado, porque existem várias formas, não existem só as empresas grandes, gigantescas, existem outras empresas menores que às vezes nunca pensaram nessa possibilidade, nunca souberam dessa possibilidade. Então, é papel da ONG tá ligada nisso para poder ir lá e falar, porque infelizmente hoje a gente ainda não tem, é muito difícil a gente ter especialistas desse assunto dentro das empresas. Outra coisa que está muito em voga, a gente participa muito de grupos de estudos de voluntariado empresarial, de responsabilidade social, eventos promovidos pelo GIF, pelo IDES, pelo Centro de Voluntariado. Então, a gente está trazendo um pouquinho do que normalmente se discute. Uma coisa que está muito em voga nesses encontros é a questão de avaliação de resultados. Isso é uma lacuna, muitas vezes, dentro do setor, e para muitas empresas que fazem investimento social privado, isso é uma grande lacuna. Como medir resultados? Como mensurar o impacto de um projeto, mensurar o impacto do meu investimento social privado? Que mecanismos de avaliação são os mais corretos? Então, assim, é uma demanda muito recorrente dentro da área, pessoas que entendam disso, ou programas, projetos que tenham isso claro. Então, a gente colocou isso para dizer que quando você vai oferecer um projeto para uma empresa, enfim, é muito importante que essa parte esteja muito redonda, de quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os prazos, quais são os resultados esperados, quais são os mecanismos de avaliação, para fazer a mensuração de impacto. A empresa provavelmente vai, se ela apoiar esse projeto, enfim, entrar nesse projeto, ela vai querer construir isso junto, mas é importante que as ONGs saibam fazer essa parte, porque a empresa que vai dizer, na verdade, muitas vezes, o que ela espera, né? Além da ONG, o que a ONG espera, a empresa também tem uma expectativa. E o que para a empresa é importante mensurar? Nem sempre o que é importante para a ONG mensurar é a mesma coisa que é importante para a empresa. Então, as ONGs precisam saber construir isso junto. E essa é uma dica que a gente dá de que dentro do mercado, dentro dessa área de responsabilidade social, isso é uma lacuna.
Então, as ONGs que saibam fazer isso, os projetos que tenham a capacidade de fazer isso, que não simplesmente façam um projeto, mas pensem de fato sobre avaliação de resultados, já saem na frente de outros projetos. Ana, Oi. deixa eu só fazer um parêntese, só para explicar um pouquinho por que a Ana está falando de tantos detalhes, né, de mensuração, de argumentação, de conhecer a empresa e tal. Uma empresa, ela nunca faz uma doação pela boa ação em si, né? A empresa não faz filantropia. Quem faz, se o dono da empresa gostar muito da sua organização, do seu projeto, o máximo que ele vai fazer é doar dinheiro dele. Nath, acho que ficou ruim de novo. Ai, gente. Voltou. Tá. A hora que você da falar a empresa, coisa mais importante, travou. A empresa, ela nunca faz doação. No máximo, o dono da empresa vai fazer uma doação, né? A empresa, ela faz realmente investimento social. Aquilo é de fato um investimento para ela. Então, ela tem que provar, olha, foi vantajoso para a empresa dar aquele dinheiro para a ONG por esse motivo, esse e esse outro. Então, só para explicar por que a gente está falando tanto de mensuração, de argumentação, disso tudo. É por isso, a empresa não doa dinheiro, esse não é o papel. A física doa dinheiro por doar. A empresa não, a empresa realmente ela investe. Essa é a principal diferença. Acho que vale a pena aqui até adicionar um dado que a gente estava pesquisando, e 94% dos consumidores está disposto a trocar de uma marca para uma outra que esteja relacionada a uma boa causa. Então, é muito disso, até às vezes, quando a gente fala que é um investimento para a empresa se relacionar a uma boa causa, porque isso melhora, além de melhorar a imagem da marca, melhora a imagem dentro junto com seus próprios funcionários. Realmente, tudo que a empresa faz é um investimento para ela. E é o que a gente está falando, de investimento social privado. Por que é diferente de filantropia? E a filantropia, ela existe, mas, assim, a tendência e o caminho que as empresas têm tomado, e hoje em dia, a maior parte das empresas, todas as grandes empresas, pelo menos, já estão nesse caminho de investimento social privado, que é um investimento. Então, assim como investimento no negócio, leva em conta os riscos, leva em conta os prazos, leva em conta os resultados esperados e demanda monitoramento e avaliação. Então, para uma ONG que quer fazer uma parceria com uma empresa, hoje é importante estar ligada nisso. E, por último, uma última questão que é importante para as ONGs que querem fazer parceria ou querem permanecer nas suas parcerias, é estar presente dentro dessa área, dentro desse meio, que é grande, mas ao mesmo tempo é pequeno, porque você sempre conhece ali quem são as pessoas, enfim, é uma parte do mercado que tem crescido, mas ao mesmo tempo é importante você estar presente, como ONG, que por exemplo, conhecer o centro de voluntariado da sua região, ver se a sua região tem um centro de voluntariado. Em São Paulo, por exemplo, tem o Centro de Voluntariado de São Paulo, que promove alguns eventos, como o grupo de estudos de voluntariado empresarial. Lá estão presentes várias empresas do Brasil inteiro, de vários portos, né? Nem é só de São Paulo. Estão presentes algumas ONGs também. E lá é um espaço em que as empresas trocam ideia, falam das suas aflições, onde estão as suas dificuldades, contam seus cases de sucesso, falam das suas parcerias, demonstram o que elas esperam, você vê o que são os assuntos que estão em voga na área. Então, assim, é importante estar ligado, conhecer se tem algum centro de voluntariado, o que está rolando, participar de eventos da área que outras empresas que as empresas promovem, que outras ONGs promovem, ou você mesmo, como a sua ONG, em parceria com outras ONGs, talvez, promover grupos de estudos para começar a pensar no assunto e se fortalecer, e participar sempre ativamente das redes que estão dentro desse tema. A gente até vai fazer um convite daqui a pouco de uma rede da V2V, que é a Sociomotiva, que justamente quer conectar pessoas, empresas e ONGs, e estar presente nesses espaços e entender o que está acontecendo e conhecer as pessoas, as dificuldades, e pensar onde a tua ONG pode suprir
as lacunas que aquela empresa tem. Nath, você quer acrescentar alguma coisa? Nath, você tá falando com o seu microfone mudo. Desculpa. Não, você falou tudo, Ana, não tem mais nada a acrescentar, não. Legal. Na verdade, assim, essa parte a gente encerrou. E aí, o que a gente queria agora era apresentar a sociomotiva. Não sei se a gente embala já ou se a gente para as perguntas. Você acha, Nath? Acho que a gente quer adiantar algumas perguntas, Renata? Olha, tem duas perguntas aqui que eu acho bem importante fazer. A primeira é do Alfanato e também é da Alessandra, perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada. O link do YouTube para o webinar eu vou mandar depois, quando terminar. Você pode assistir quantas vezes você quiser, para ficar olhando os nossos lindos rostos e também a apresentação da Ana. Ana, você vai disponibilizar essa apresentação também para a gente mandar por e-mail? Essa de slides? Sim, eu te mando e aí acho que você dispara pro mailing. Envio para todo mundo. E uma outra pergunta que eu achei bem interessante aqui foi da Letícia. Ela falou assim, ó: já aconteceu conosco, uma grande empresa de um segmento específico faz doações a uma ONG. Uma outra empresa menor, mas do mesmo segmento, quer doar para a mesma organização. A ONG não pode aceitar. Existe alguma todas as doações sem conflito de interesse? Tantam. Olha, eu acho que é uma questão do seu tato, assim. Depende de como é a sua relação, talvez, com as duas empresas que estão fazendo. E aí acho que vai muito também, é muito pessoal do gestor que está gerindo aquele programa, ou sei lá, às vezes envolve o cara do marketing também, enfim. Tem gente que entende que, apesar de serem empresas concorrentes, faz sentido estarem juntas numa mesma causa social, ampliando o impacto. Tem empresas que fazem isso e têm feito muito bem, têm percebido que tudo bem, somos concorrentes no negócio e que também a responsabilidade social é uma questão estratégica, mas que nesse sentido a gente pode se unir até para mostrar, enfim, o quão diferentes somos e tudo mais. Eu acho que, minha opinião pessoal, e como eu já trabalhei com isso na Siemens, eu conversaria com a empresa que doou primeiro e também pensar se essa doação foi uma doação espontânea e talvez a segunda empresa, que é menor, ela talvez gere uma parceria mais duradoura. Então, perceber se para você é mais interessante, se houvesse conflitos de interesse, ficar com qual das duas empresas. Ou então tentar conversar com as duas e mostrar. Eu acho que não existe uma resposta pronta. Eu acho que vai do tato aí de conversar com os gerentes, com os gestores desses programas e pensar também, se for só uma doação pontual da primeira empresa, mas a segunda empresa sinaliza que ela pode ficar mais tempo, acho que vale conversar com a primeira, que como a segunda demonstra mais interesse, enfim. Se você não tem nada contratual, judicial que te impeça de fazer isso, eu acho que é de tato, Nath. O que você acha? Eu acho que é bem por aí mesmo, eu queria muito de empresa para empresa e principalmente entrar naquele ponto lá dos requisitos que a Ana comentou no início, né? Geralmente, para fazer investimento social, a empresa vai ter lá os critérios, os requisitos dela, que são os mais variados. E aí pode acontecer, sim, de uma empresa ter o requisito lá de não beneficiar uma ONG que já esteja sendo beneficiada por um concorrente direto. Aí, paciência, né? Não tem muito o que fazer. Mas não são todas as empresas que têm isso. Como a Ana falou, vai variar muito da política daquela empresa, ou às vezes do próprio gestor que é responsável por aquele investimento. Então vai variar bastante. Eu tenho uma pergunta minha sobre isso, sobre qual que é a melhor maneira para uma ONG que nunca fez nenhuma parceria com a empresa começar a entrar em contato com essas empresas? Obviamente, como você já
comentou, montando um projetinho bonitinho e indo bater na porta mesmo das empresas, enviando um e-mail ali para o info@siemens.com.br, ou existe algum outro caminho mais interessante, às vezes mais eficaz, para a ONG começar essa parceria? Eu acho que a questão do contato, eu acho assim, se você saca que a empresa já tem um caminho institucional para isso, sei lá, uma parte lá no site, um Fale Conosco destinado para isso, use a ferramenta que a empresa tem, assim. Eu, particularmente, acho muito chato quando isso existe e a pessoa dá um jeito de ligar no teu telefone ou ir de forma muito pessoal. Mas se não existe esse caminho, é legal tentar descobrir quem que é o responsável. De repente, as empresas grandes, você liga no número geral que tem no site, e aí talvez ele saiba te indicar, o telefonista saiba te indicar quem é a pessoa responsável para tratar sobre isso. Acho importante algumas regras acho que de educação mesmo. Tentar, quando for entrar em contato, por exemplo, se você vai entrar em contato por telefone, sempre ver se a pessoa realmente pode te atender naquele momento e tudo mais. Não ficar insistindo se a pessoa não puder te atender ou ela não responder o seu e-mail em 2 dias, porque às vezes não dá para responder esses assuntos. A maioria das equipes nessas áreas estão trabalhando reduzidas hoje em dia, e então tem outros, vocês podem imaginar que tem outros assuntos que são mais recorrentes. E eu acho que é isso. Eu acho que se você já chega com tudo aquilo que a gente conversou hoje, né? De conhecer a empresa, conhecer o negócio, ter um projeto estruturado, ter avaliação de resultados, enfim, e demonstrar isso para a empresa, que você realmente pesquisou, que você realmente entendeu o que ela fez, já é um meio caminho andado, assim, porque a demanda é muito, muito grande. Para as empresas grandes, pelo menos, recebem muito desse tipo de contato. Então, você saber demonstrar, sem ser invasivo, de que você pesquisou, que você entendeu, que você não simplesmente mandou para aquela empresa um projeto que você mandou para as outras 32, já é meio caminho andado para esse começo. É bastante questão de bom senso, né? Também. Sim, com certeza. E uma coisa que eu só queria acrescentar, o canal é bem esse que a Ana falou mesmo, né? Seguir os canais que a empresa já disponibiliza, se ela tiver. Mas principalmente quando você chegar com o seu projeto, sempre prestar muita atenção em ressaltar ali o que o seu projeto, por que a empresa vai investir no seu projeto, o que ela vai ganhar investindo no seu projeto, né? Sempre tendo em mente um dos primeiros slides ali que a Ana apresentou, que é o investimento social. Ele não é uma filantropia, né? A empresa precisa ganhar alguma coisa, seja como marketing, seja como um impacto interessante na comunidade que ela atua, enfim. Uhum. Mas a empresa tem que ter algum benefício direto com aquilo, é um investimento para ela, de fato. Então tem que ter um retorno. O importante é você deixar claro para a empresa o que aquilo demanda da empresa. Porque às vezes as pessoas mandam projetos, as ONGs mandam projetos, e você nem entendeu direito o que ela quer da empresa. Se é dinheiro, se é voluntário, se é algum equipamento, deixa claro o que seria da empresa. Não precisa, de repente, mandar um e-mail já, por exemplo, com o valor de investimento, mas também ficar enrolando para falar o valor também não vale a pena. Mas, assim, deixar claro o que você precisaria da empresa, que tipo de apoio você está esperando. Porque a empresa já pode, se for para descartar, já descarta de cara, mas pelo menos não fica te fazendo perder tempo, sendo que você pode gastar a sua energia e seu tempo com outra coisa. Ou se não, pelo menos a empresa pode considerar, porque é muito chato quando é muito chato e dificilmente a empresa vai fazer isso quando ela tenta entrar em contato para ainda entender o que você quer, sendo que não dá nem para entender se é dinheiro, o que é. Então, é importante ser bem claro com a empresa. Só aproveitando que a gente entrou nesse assunto, o Fernando perguntou aqui, até sei que você já comentou sobre os centros de voluntariado e tal, mas ele perguntou assim,
existem alguns eventos de empresas focados para a parte social das empresas ou que podem nos ajudar em fazer o networking com elas? Olha, o que normalmente acontece, existem, mas o que normalmente acontece são principalmente as empresas que já têm os seus institutos e fundações. O seu investimento social privado é feito através é, de fundação, né? Boa parte das empresas mantém aí, das grandes empresas mantém uma fundação, um instituto, e aí eles promovem o evento, seja um evento de aniversário, seja um evento de lançamento de algum projeto, alguma coisa do tipo. Às vezes esses eventos são abertos, e assim, é canal de informação, não tem muito de falar, acessa tal coisa. Se você tiver em contato com o centro de voluntariado, por exemplo, pode ser que cheguem esses convites. Às vezes eles repassam alguma coisa que alguma empresa pede para divulgar por e-mail. É ficar de olho no Facebook da vida das instituições aí que você conhece. É realmente fazer lição de casa, fazer uma pesquisa, porque enquanto você não está realmente nesse mailing, é a forma de se envolver. Esses eventos existem, não tem como te falar, olha, tem o tal dia tal, assim. Mas vão acontecendo, não só os do centro de voluntariado, que aí são mais fáceis de acompanhar via Facebook e tal, mas as empresas vão promovendo conforme a demanda. Então, tem empresas que promovem o lançamento de um programa tal, e aí não só a empresa está promovendo, como ela convida outras empresas e outras ONGs. É importante para fazer contatos. Tem que estar. Essa é uma área que tem que estar ligado, assim, tem que estar procurando saber, tem que estar informado, tem que usar o Facebook sim para isso, enfim. E aí aos poucos você vai entrando nos mailings e começa a receber mais esse tipo de convite. Tem uma feira chamada, ela acontece todo ano, é uma feira chamada ONG Brasil, não sei quem já ouviu falar, se algumas das organizações que estão participando já ouviram falar. Mas é uma ONG que acontece todo ano, geralmente em dezembro. Só pesquisar no Google, eu sei que é uma feira bem. Eu, particularmente, nunca fui, mas eu sei que é uma feira bem grande, tem muitas ONGs lá e muitas empresas também que vão lá justamente para conhecer ONGs com quem elas possam fazer parceria. Acho que esse é um bom começo para quem não vai começar. Ficar de olho aí nos nomes, sabe? Ficar de olho aí nas páginas, nas redes do GIF, grupo de institutos, fundações, empresas, ficar de olho nas páginas do IDES, dos centros de voluntariado. É importante estar ligado. E onde Gente, entra a V2V e a sociomotiva aí nessa história toda? Pois eu ia te falar isso. Eu vou aproveitar então esse gancho, Renata, um pouquinho preocupada com o horário aqui do pessoal. Já vou então falar um pouquinho do seu motivo. Eu vou tentar ser bem rápida, tá? Até porque a gente já falou bastante aqui. Deixa eu tentar compartilhar minha tela. E, enfim, eu tô no Rio e aqui tá uma chuva cheia de raios e trovões, então por isso que a minha internet não tá melhor. Mas eu vou tentar falar devagar para que vocês consigam entender. Então vamos ver qual é a magia da sociomotiva para ajudar as pessoas que ficaram desesperadas depois de ver como é difícil e tudo isso que a Ana falou. Vamos ver como que a sociomotiva vai salvar todo mundo. Pois é. E eu vou aproveitar. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Estamos vendo. Tá. Essa apresentação, ela também responde um pouco a pergunta do Fernando, né? Que perguntou sobre Eu tô ouvindo a Nath. Te perdemos por uns segundos aqui. A internet no Rio de Janeiro não está boa. Aparentemente. Ou ela compartilha a tela, ou ela compartilha o conhecimento. Que eu compartilhe daqui a apresentação e você fala? Acho que é melhor. Vamos tentar dessa maneira. Eu vou compartilhar. E eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou também para
para ter menos problema aqui. E vocês Vamos lá, eu vou falando aí. A minha tela? Ou a... Vocês... Estamos vendo, Ana. Beleza. Tá. Então, Ana, eu vou explicar para vocês o que é a sociomotiva. Ana, só tenta colocar em tela cheia. Vamos ver se vai funcionar. Que agora é um PDF, talvez o PDF funcione. Tá. Pronto, ó, já melhorou bem. Obrigada. Então, o que é a sociomotiva? Né? É essa plataforma que vai unir ONGs e empresas. Né? A gente vai fazer a ponte. Na verdade, a gente não vai fazer a ponte. Na verdade, vocês vão ter o contato direto com empresas e com os funcionários delas. A rede ela é voltada principalmente para mobilização social. Tá? Então, vocês vão ter o contato para fazer outros tipos de parceria, mas o maior foco aqui é a mobilização social, é voluntariado. Uma coisa curiosa, né? A Ana falando sobre investimento social, e a gente percebe que é muito comum as ONGs procurarem empresas e as empresas não darem conta de tantos projetos que elas recebem, às vezes elas não conseguem nem avaliar os projetos com tanto tempo. Quando a gente fala de voluntariado, acontece muito o contrário. As empresas, elas procuram organizações para receber os colaboradores dela com atividades de voluntariado, e as ONGs, muitas delas não têm nem capacidade de absorver tanto voluntário. Muita ONG eu vejo falando, Natália, eu não tenho nem atividade para tanto voluntário fazer. Então, a ideia dessa rede é juntar mesmo, é ajudar nessa avaliação de o que pode ser feito, né? Trazer novas possibilidades tanto para a empresa quanto para a ONG, de maneira que todo mundo saia ganhando aqui. Então, a ideia é gerar bastante inspiração. No caso das empresas, não só o acesso, mas também o funcionário do Itaú, ele pode atuar diretamente na sua ONG sem necessariamente precisar de um gestor do Itaú mediando esse encontro entre vocês. Pode passar, Ana. E por que é interessante participar dessa rede? Primeiro, né, vocês vão ter voluntários mais entusiasmados do que o normal. Os voluntários de empresas, eles geralmente são muito animados para fazer alguma coisa. Como eu falei, eles ficam procurando tanto que nem as ONGs dão conta, às vezes, de absorver toda essa vontade deles. A outra é a gestão de ações voluntárias. Então, se a sua ONG já promove ações voluntárias e ela precisa, né, gerenciar quantas pessoas se inscreveram nessa atividade, quem entrou, quem não entrou, qual o contato dessa pessoa, a plataforma vai ajudar vocês nesse trabalho, tá? De gerenciar mesmo as ações voluntárias que vocês já promovem. A outra é a geração de renda. Então, a gente está gerando parcerias, como, por exemplo, o Pollen, que são organizações cujo principal objetivo é ajudar as ONGs a receber verba, né, de diferentes canais. Então, através dessas parcerias, a gente vai fornecer para as ONGs também geração de renda. E, por fim, a possibilidade de parcerias, né? Como eu falei, essa rede é mais voltada para voluntariado e mobilização social, mas se a sua organização conseguiu, ela pode, através da rede, conseguir o contato com uma empresa e promover outros tipos de parceria, como esses que a Ana falou, né? Investimento social, ela ser fornecedora de um produto para uma empresa, ou fornecedora de um serviço, enfim. Então, esses são os maiores ganhos que uma ONG tem quando participa da sociomotiva. Pode passar, Ana. Vou falar agora de alguns exemplos, né, para tornar um pouco mais tangível do que pode ser feito nessa rede. Então, primeira coisa, o primeiro exemplo, né, que a gente vê acontecer bastante, o apoio à gestão de uma ONG. Então, se você é uma creche que atende crianças, o voluntário ele não precisa necessariamente ser uma pessoa que vai lá brincar com as crianças. Ele pode ser uma pessoa do financeiro da empresa, por exemplo, que vai ajudar a ONG na gestão financeira do projeto dela, né? Ou pode dar apoio jurídico, enfim, apoio de marketing, comunicação, apoio à gestão da ONG propriamente dita, né? E não necessariamente ao público beneficiado por ela. Esse é um exemplo bem comum, né? O que a gente chama de voluntariado pro bono.
Pode passar, Ana. Outro caso interessante, esse caso tem até uma organização que divulgou essa ação voluntária na Sociomotiva, que é um apoio à produção dos artesanatos que ela promove. Então, essa ONG A Pipa Social, ela tem uma série de artesãos, que ela ensina pessoas a produzir artesanato, e um voluntário, ele pode ajudar a ONG na assessoria mesmo, né, da produção desse artesanato. Então, ajudar, o que é uma coisa interessante, que vai ter bastante saída de mercado, que vai ter um produto que pode vender bastante, ajudar a pegar matéria-prima para os artesãos fazerem aqueles materiais, enfim, uma série de coisas diferentes em torno daquela atividade que a ONG promove. Pode passar. Outro caso, né? Nesse caso aqui é beneficiando o próprio público da empresa, da ONG. Eu sou uma ONG e ensino dança ou música para as crianças. Então o voluntário pode ir lá dar aula, né? Ajudar aquela organização no trabalho principal daquela organização mesmo. Esse é um dos voluntariados mais comuns, né? A gente percebe que tem pessoas querendo ajudar. Pode passar. Mentoria para jovens programadores. Esse foi um caso em que até a nossa empresa, a B2B, atuou como voluntária. Como nós somos uma empresa de tecnologia, a gente tem muita gente de programação, né, de desenvolvimento de site aqui na nossa equipe. E o CDI, que é o Centro de Democratização da Informática, promoveu um evento para ensinar a programar e a produzir um aplicativo. E aí, os programadores da nossa equipe aqui da B2B foram lá atuar como voluntários, servindo de mentores para esses jovens que participavam do evento. Foi super legal, o pessoal voltou aqui para a empresa muito animado de ter feito isso. Pode passar. Esse aqui também é um caso bem diferente, fotógrafos de animais para adoção. Então, se você tem um abrigo de animais, por exemplo, a gente sabe que uma das coisas que mais facilita o processo de adoção de um animal é uma boa foto, né? Às vezes ela faz toda a diferença entre ter mais pessoas querendo adotar aquele animal porque viram, enfim, né, o quanto ele é fofo, enfim, aquela coisa toda. Então você pode ter voluntários, por exemplo, que vão na sua organização, tiram fotos dos animais que estão para adoção e ajudam a divulgar, ou no Facebook, ou em sites especializados em adoção, como Amigo Não Se Compra, que é um dos projetos que está na Sociomotiva, inclusive. Pode passar, Ana. E esse aqui é um caso diferente, um pouquinho diferente de parceria, que não é exatamente voluntariado. Uma empresa de segurança, que faz câmeras de segurança, que participa da Sociomotiva, ela doou para uma creche equipamentos de segurança. Então, as ONGs conseguiram, a ONG, essa creche, ela conseguiu ter um controle melhor enfim, né, da segurança mesmo das crianças. Pode passar. E eu vou mostrar algumas telas da plataforma só para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que ela funciona. Então, essa é a homepage, aqui a gente tem notícias sobre voluntariado, e a gente tem uma listagem das principais ações voluntárias. Pode passar, Ana. Esse é o exemplo da página de uma ONG, então aqui eu coloquei até a ONG Não Se Compra. Então, na página da ONG, você vai ter espaço para receber voluntários, para compartilhar documentos, fotos da sua organização, e o principal, publicar oportunidades de voluntariado na sua organização. E aqui, gente, vale ser bem criativo, tá? Por exemplo, aqui no Amigo Não Se Compra, eles estão pedindo designer de campanhas para animais, ou seja, então, uma pessoa que vai ajudar à distância da casa dela, ajudando a divulgar os animais para adoção com material bem profissional, bem legal. Outro tipo, assessoria de imprensa para ajudar na organização. Enfim, tem uma série de ações ali. Pode passar, Ana, pode seguir. E aqui vocês têm um panorama do tipo das ações voluntárias que a gente tem aqui na rede, né? Então a gente tem todos esses temas e os voluntários vão criando, as ONGs vão criando ações dentro desses temas. A gente trabalha com todo o espectro. Qualquer organização social vai se encaixar em alguma das causas que a gente destaca aqui na plataforma.
E os próprios voluntários também podem criar ações ali e ter novas ideias e até dar ideias novas para vocês também. Pode seguir. É isso. Então, pessoal, com essa parceria que a gente fez com o Pollen, a gente está oferecendo para vocês a possibilidade de participar dessa plataforma, tanto para receber ajuda voluntária, né, das empresas, da sociedade em geral, como também para receber ajuda financeira através da parceria com o Pollen. Não sei se a Renata quer explicar um pouquinho mais como é que funciona a parte do Pollen, né, Renata? Porque a maioria das organizações já conhece, mas é legal falar também. Na verdade, é bem interessante, assim, porque sempre que a gente faz esse tipo de webinar, vem muita ONG nova, e acho isso muito, muito legal de acolher as ONGs que estão cada vez mais buscando conhecimento, expertise para, de fato, melhorar e aumentar o impacto, né? E esse é o grande objetivo do Pollen, né? A gente nasceu porque a gente queria criar novos, inovadores, tecnológicos e sustentáveis maneiras para essas ONGs arrecadarem fundos sem gastar muito tempo e também sem gastar muitos recursos para arrecadar recursos, né? Então, a primeira iniciativa que a gente tem, a primeira ferramenta que a gente tem é o Pollen Compras. Então, ele é um aplicativo para computador, só funciona, por enquanto, no navegador Google Chrome. Depois que você instala esse aplicativo, toda vez que você entrar em sites em e-commerce como o Submarino, a Go, a TAM, a Decolar.com, a Booking.com, por exemplo, são mais de 100 lojas. Você faz uma compra normalmente e uma parte dessa compra vai ser doada para a ONG que você escolheu. Então, é uma maneira das ONGs permitirem as pessoas ajudarem elas sem gastar absolutamente nada, só a partir do momento que se faz uma compra online. E a nossa nova ferramenta, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente acabou de conversar, é o Pollen Fotos. E ele veio justamente para melhorar esse relacionamento da ONG com a empresa, para fortalecer esse relacionamento. A gente vê, a Ana até falou muitas vezes desse momento de crise e da importância que é da gente mostrar para a empresa o quanto isso vale a pena para ela, né, o benefício que ela tem. E o Pollen Fotos é um aplicativo para celular que transforma fotos em doação. E ele transforma essa foto a partir do momento que a pessoa que compartilha coloca uma moldura na foto. E nessa moldura tem a logo da empresa e a logo da ONG. Então, quando ela compartilha isso na rede social, além dela estar fazendo uma doação sem gastar nada, porque é a empresa que vai fazer a doação por cada foto compartilhada, ela está criando consciência dos outros por aquela causa, então ela está fazendo marketing para a ONG, e ela está fazendo o que a gente chama de marketing de causa para a empresa. Está contando para os seus próprios amigos que aquela empresa é socialmente responsável e está fazendo uma doação para aquela ONG. Então, é uma maneira da empresa envolver diretamente o seu consumidor na sua RSE, né, na sua responsabilidade social. E além disso, a gente consegue traquear tudo. Então, a gente sabe quantas impressões teve na rede social, quantos likes, comentários, compartilhamentos. Então, a gente consegue ter um projeto muito simples de ser feito pela ONG e pela empresa, de uma maneira muito rápida, muito fácil. Para a ONG é completamente de graça, a ONG não paga nada. É cobrada uma comissão da empresa. E 100% das doações arrecadadas pelas fotos também vão para a empresa. Então, até deixo aqui o convite para quem quiser saber mais. Eu sei que eu tentei ser bem sucinta até por causa do horário. Só entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail para a gente no eupolinizo@pollen.com.br ou entra lá no site, conversa com a gente, manda pelo contato, dá uma ligada. A gente quer muito ajudar todo mundo e fazer cada vez mais campanhas entre vocês e uma empresa. É uma maneira de manter esse recurso que muitas vezes na hora da crise é o primeiro a ser cortado, né? Porque a gente pode tirar esse recurso diretamente do marketing e não somente da responsabilidade social. Então,
é uma oportunidade muito legal. E é muito legal estar trabalhando agora junto com a Sociomotiva, junto com a V2V, porque a gente vai melhorando muito as nossas ferramentas, principalmente com relação às empresas, e a gente também consegue oferecer esse tipo de conteúdo não só para as ONGs que a gente já apoia, mas para as ONGs que a gente vai apoiar, e para as outras ONGs que, se você quiser fazer parte do Pollen, se você quiser fazer parte da Sociomotiva, o Pollen ainda existe um processo ainda para você fazer parte. A gente está começando a colocar novas ONGs agora, então se você tiver interesse de fazer parte, entre em contato com a gente, que a gente vai ficar muito feliz em colocar vocês na plataforma. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para adicionar, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Meninas, vocês têm mais algo para falar para o pessoal? Não, eu acho que é mais isso mesmo, é só reforçar. Para as ONGs que quiserem participar da Sociomotiva, elas podem entrar em contato pelo e-mail sociomotiva@v2v.net. A gente faz um processo de avaliação rápido da organização, a gente responde bem rápido. A ideia é que para a ONG participar da rede, obviamente, ela tem que ser idônea, mas principalmente que ela tenha realmente interesse em receber voluntários, e a gente pode pensar junto em algumas possibilidades interessantes, tá? Na parceria de voluntariado com empresas. Então, o e-mail para quem tiver interesse é sociomotiva@v2v.net. Muito legal. Ana, tem alguma coisa para adicionar? Não, acho que a Nath já falou tudo da Sociomotiva, e só queria agradecer aí ao pessoal do Pollen, Renato e Fernando, pelo convite, todo mundo que participou. E, enfim, quem quiser fazer parte da Sociomotiva, escreve pra gente. Meninas, foi muito, muito legal mesmo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a parceria, a oportunidade de estar trabalhando junto, agradecer a todo mundo que participou. Quem não pôde assistir, se você sabe alguém que queria participar, então, por favor, envie o link para eles, que isso vai ficar disponível no YouTube. Sempre que você tiver dúvida, ai meu Deus, o que eu faço com a minha empresa, pode entrar no webinar, pode entrar em contato com a gente também, a gente fica mais do que contente em responder as perguntas, mesmo que elas cheguem depois. Fica meu agradecimento, Nath, Ana, ao Fernando que está aqui no backstage da tecnologia, fazendo isso acontecer no YouTube e aqui no Hangout. Só meu agradecimento, gente. Eu que agradeço aí o convite que vocês fizeram, a gente ficou super animado, foi ótimo falar aqui. Obrigadão. Foi muito legal mesmo. Boa noite, pessoal, e até o próximo Favo de Ideias número 4, em breve. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.